quando Deus diz, eu sou aquele que sou, ele diz, eu sou aquele que está sempre presente. Não é necessário que vocês me invoquem de algo, de um lugar inacessível. Eu sou aquele que está, que é de fato, está numa luz inacessível, mas além disso, eu quero estar com vocês. Eu coloquei as criaturas no mundo e quero me relacionar com vocês. E eu estou sempre aqui. E tudo o que acontece com os homens, com as criaturas, com a natureza, passa pela minha vontade, passa pelo meu desejo e passa pelo meu de fato ser, né? Então, para que vocês estejam no mundo, para que as coisas aconteçam, eu sou, né? Eu de fato quero, eu de fato estou aqui, né? Então, muitas vezes as pessoas falam: por que a gente vai incomodar Deus com os nossos problemas? Né? A gente não está incomodando Deus, né? A criatura, ela faz parte de Deus. Não que Deus precise de nós, mas Ele quer que a gente participe da sua relação de amor que há nessa trindade e nessa unidade, né? Então, Ele de fato nos criou porque ele deseja, como eu disse, esse amor é fecundo e ele quer que a gente participe disso. Então, Deus de fato se importa com o nosso destino. Deus de fato se importa com as nossas circunstâncias pessoais. Deus de fato se importa com as pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Deus de fato se importa com o nosso matrimônio. Deus de fato se importa com a nossa maternidade. Deus de fato se importa com o nosso trabalho, né? E Deus quer que a gente seja capaz de, através dessas coisas, vê-lo, encontrá-lo, né? Entender que Ele é e que sem essas coisas, né? E que sem ele a gente não seria capaz de ser minimamente. Então, tudo que eu sou capaz de fazer, toda a circunstância que eu tenho, o mundo onde eu vivo, as criaturas que eu me relaciono, tudo isso só é possível porque porque Ele de fato pensa em mim, porque Ele de fato espera que eu esteja no mundo e que de fato haja no mundo, né? Então, a nossa presença no mundo não é algo que um Deus criador nos criou e dane-se, né? E que não se importa, né? Isso tem consequências muito concretas, né? Então, por exemplo, qualquer nascimento que haja no mundo, por mais que essa circunstância de nascimento tenha sido uma circunstância complicada, fruto, por exemplo, de um estupro, fruto de uma relação complicada, fruto, enfim, de qualquer coisa que seja, Deus quis aquele ser. Foi Ele que o criou, foi Ele que deu a ele a alma, né? E isso traz consequências enormes para a nossa vida, porque nós de fato não chegamos à existência por um simples acaso, por simples uma junção de um óvulo com um espermatozoide que deu algo, né? De fato, nós estamos no mundo porque Deus quer. Ele de fato nos criou, Ele de fato deu a vida e Ele se importa conosco, né? Então, Deus se importa, se importa conosco, né? Deus de fato não... A nossa existência no mundo não é uma existência ao acaso, ela não é algo que simplesmente aconteceu. E isso nos traz um conforto enorme, né? Um sentido de missão muito grande, de que a gente não está de fato por acaso aqui, de que Deus de fato me ama, de que Deus e que Ele me sustenta na realidade e que eu vou existir e deixar de existir de acordo com a sua permissão e de acordo com a sua providência, né? Então, isso nos dá uma segurança muito grande. Então, de fato, não importa de onde eu vim exatamente, que tipo de família eu tenho, quais são as minhas circunstâncias difíceis na vida. Obviamente que essas circunstâncias muitas vezes nos trazem nos impactam, né? Só que a gente precisa transcender esse impacto humano, né? Se a gente percebe a nossa origem, né? Que de fato a gente foi criado por um Deus
que nos ama imensamente e que nos criou por amor, independente dessa circunstância, a nossa vida, a gente passa a ter uma consciência da nossa dignidade imensa, né? A gente passa, bem, eu tenho uma dignidade, Deus de fato me amou, Deus de fato se importa comigo, Ele se importa com a minha vida. O que eu faço na vida, ela tem uma importância para Deus de fato. Deus se importa com a minha salvação, Deus se importa com o meu destino último. E a minha relação com as pessoas, a maneira como eu vejo as pessoas, a maneira como eu vejo a dignidade de cada uma dessas pessoas, isso tem consequências imensas, né? Então, eu não sou mais importante do que outra pessoa pela minha questão financeira, pela minha questão pela minha linhagem de nascimento mais importante do que outras, pela minha questão, pela minha inteligência, ou pela minha beleza, ou enfim, por qualquer outra nota humana que possa existir, né? A dignidade de cada ser humano, ela é totalmente única, né? Então, de fato, saber que Deus nos criou por amor e que Ele de fato se importa conosco, que Ele se revelou na história, que Ele nos deu o seu Filho único, né? Filho único porque Ele é de fato o próprio Deus, que se encarnou e Ele revela ao homem, Cristo se revela ao homem aquilo que de fato Ele é e aquilo para o qual Ele de fato foi chamado, né? Isso nos dá um panorama muito grande na nossa vida, né? Então, volto a dizer que a gente não está aqui por acaso, né? Muitas vezes as pessoas ficam procurando, bem, da onde vim, para onde eu vou, né? E saber essas coisas sobre quem é Deus, o que Ele de fato é, o que Ele de fato espera de nós, qual é a relação dele conosco, isso nos dá um outro aspecto, um outro panorama da nossa vida, né? Então, de fato, Cristo, quando fala eu sou aquele que sou, ele fala eu sou aquele que estarei sempre com vocês. Eu sou aquele que me importo com vocês. Eu sou aquele que, de fato, criou o mundo, está em luz inacessível, mas ao mesmo tempo eu me fiz acessível. Eu me rebaixei às minhas criaturas porque eu me importo com elas, porque eu transbordo de amor e eu as criei porque eu gostaria que elas participassem desse amor trinitário, que é um amor fecundo de fato.